Olá, boa noite a todos. É com muita alegria no coração que eu quero desejar para vocês um bom culto nessa noite, né? Que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para celebrarmos juntos e adorarmos ao nosso Deus através de mais um culto. Hoje, o culto nosso de reavivamento pessoal. Nós estamos já numa jornada bem já andada, né? Nessa jornada desse reavivamento, estamos muito felizes, bem agradecidos a Deus por essa oportunidade. E eu quero saudar nesse momento a cada um de vocês que estão aqui para juntos nós participarmos desse culto tão importante para as nossas vidas, não é? Falar do Espírito Santo, viver a pessoa do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo é a nossa maior necessidade hoje. Veja que o que diz Atos 2, verso 17, Deus falando, através do profeta Joel, ele diz: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Então, se você está aqui nessa noite e você já pediu pelo batismo do Espírito Santo, sabe que Deus vai conceder, não só para você, para todos nós, essa graça, né? Então, verso 21, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Meus queridos, amados irmãos, amigos que estão aqui conosco neste momento, nós hoje teremos a oportunidade, o privilégio de aprender mais sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e como ser um cooperador de Jesus nessa obra. O capítulo 6 do livro que nós estamos lendo tem duas perguntinhas importantes que eu gostaria que vocês pensassem. Não dá para vocês me responderem, embora eu gostaria, né, que houvesse a resposta, mas a primeira pergunta é: qual é a melhor coisa que nós podemos fazer para uma pessoa? O que é que nós podemos fazer de melhor para uma pessoa? E a segunda é: por que devemos levar pessoas a aproximar-se de Cristo primeiro, antes de ensiná-las as doutrinas bíblicas? São duas perguntinhas para a gente pensar, para a gente aprender as respostas aqui através desse nosso estudo, tá bom? Sejam todos bem-vindos, nós iremos cantar agora neste momento o hino Vem Espírito Santo e que ele ajude a nos preparar para esses momentos tão espirituais e especiais que nós estaremos vivendo, e logo após eu farei uma oração. Vem Espírito Santo, poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações. Cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo,
inspiradora desse hino, né? Nós iremos fazer uma oração neste momento, levar os nossos pedidos, nossos agradecimentos ao nosso Deus, e quero também dar uma boa noite toda especial para as pessoas que entraram depois, né? Que vocês possam ser muito bem-vindos aqui em nosso meio, e que bom que você escolheu estar conosco aqui neste momento. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Deus? Oremos, então. Querido Deus, nosso eterno Pai que estás nos céus, a Ti, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque somente o Senhor és digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Paizinho querido, neste momento, estão aqui, Senhor, alguns dos Teus filhos, com desejo sincero de buscar mais a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para as suas vidas. Que o Senhor possa, Deus, iluminar as mentes e os corações, para que nós possamos ter uma entrega sincera e verdadeira, que teu Espírito Santo possa fazer morada dentro de cada um de nós. Pai querido, nós estamos vivendo dias bem especiais, né? Nós estamos sentindo que estamos vivendo mesmo o fim, e esses momentos do fim serão bem difíceis se nós não tivermos ligados contigo e batizados pelo Espírito Santo. Certamente nós não teremos força para passar por tudo isso. Mas, Paizinho querido, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, e é em Ti que nós confiamos. Por isso, Senhor Deus, nós entregamos nossas vidas em Teu altar neste momento. Use-nos, Senhor, batize-nos, Pai, com Teu Santo Espírito, pois nós te pedimos tudo isso, agradecidos, felizes pela salvação que o Senhor Jesus nos ofereceu ao dar a sua vida na cruz. Por favor, Pai, esteja conosco. E é no nome bendito de Jesus que nós te oramos neste momento. Amém. Amém, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos muito felizes por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nos reavivando espiritualmente. Hoje, como a Célia falou, capítulo 6, por que devemos levar as pessoas a Cristo primeiro? O pastor Otoniel hoje estará nos mostrando como podemos fazer isso através do estudo do capítulo 6. Pastor Otoniel, para quem não conhece, ele possui graduação em teologia pelo Seminário Latino-Americano de Teologia, fez doutorado na Andrews, foi professor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, pastoreou em diversas igrejas e atuou como líder de departamento em Nova York. Também exerceu função departamental de evangelismo, plantio de igrejas, Ministério da Saúde, Associação Planalto Central, e tem experiência na área de teologia aplicada, com ênfase em teologia pastoral, atuando principalmente nos seguintes temas: evangelismo, crescimento de igreja, discipulado, devocional, oração intercessória e discipulado. Tem mais algumas coisas, mas eu vou deixar que o pastor continue a apresentação. Pastor Otoniel, que Deus possa te usar mais uma vez aí, contigo a palavra, e nós estamos aqui ansiosos para ouvi-lo. Ok. Muito bom, pastor Ivo Mendes, te encontrar de novo aqui. Prazer, não sei se a imagem está boa aí. Está perfeito, a sua biblioteca está muito linda. Não está cobrindo minha cabeça, minha testa está ficando... Tá perfeito, tá boa a imagem. Ok. Então tá bom, muito prazer, viu, estar com vocês novamente. Obrigado aí pelo convite, a Flávia. Prazer estar com você, com a Laodiceia, e podermos aí juntos recapitular estudar esse capítulo desse livro. Mas que capítulo fantástico, o capítulo de hoje. A Laodiceia já fez as duas perguntas interessantes, mas tem uma outra pergunta que é o próprio título do capítulo, né? Por que devemos levar as pessoas a Cristo primeiro? Quer dizer, por que nós devemos, antes de qualquer coisa, levar primeiro a Cristo?
antes de levar as doutrinas bíblicas, levar primeiro a Cristo. Por quê? Esse é o tema do capítulo aqui, escrito pelo nosso pastor alemão aí, que está iluminado por Deus, né? Ao escrever esse terceiro livro dele, é o segundo, se não me engano. Há uma situação em que nós, às vezes, na nossa ansiedade, a gente quer levar as pessoas para o céu, de qualquer forma. Ou de um jeito ou de outro, a gente quer levar as pessoas para o céu. E a gente começa a ensinar as doutrinas. Aí começa a falar de Deus, depois fala de Jesus, depois fala do Espírito Santo, depois fala da oração, depois fala da Trindade, depois fala da volta de Jesus, depois sobre a Bíblia, né, também, sobre o juízo, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre os dízimos, sobre o espírito de profecia. A gente quer que as pessoas estejam colocando em prática isso para depois a gente levar Jesus para elas. E o autor aqui, ele coloca totalmente o inverso. Ele coloca assim, ó, primeiro a gente tem que levar Jesus. Essas outras coisas, que é doutrinas, e ele coloca assim uma ordem, uma sequência lógica. Primeiro Cristo, primeiro Jesus, e depois o discipulado. E depois que você levou esses dois, que é Jesus Cristo e o discipulado, aí você então pode levar o Espírito Santo, a doutrina de Deus, e as doutrinas bíblicas, de uma maneira geral. E o batismo, aí depois do batismo vem o treinamento. Porque todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. E nós estamos cheios de crentes dentro da igreja que não são missionários. Então, o que está acontecendo? Eles não nasceram ainda de verdade. Eles não são cristãos. O membro da igreja que não é missionário, olha, é forte o que eu vou dizer aqui, mas é uma verdade e o texto aqui corrobora para a minha declaração. Todo adventista do sétimo dia que não é missionário, ele ainda não aceitou Jesus Cristo no seu coração. Foi apresentado para ele primeiro as doutrinas, primeiro as regras, primeiro a igreja. Aí ele está na igreja porque ele quer receber um bom sermão, ele está na igreja porque ele quer uma companhia, ele quer boas amizades. Mas, no fundo, ele não entregou o coração para Jesus. Aquela perguntinha do batismo, se você aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e como Senhor da sua vida, ele aceitou talvez como Salvador, mas ele não aceitou Jesus como Senhor da vida dele. Isso é muito sério, porque pelo fato dele não aceitar Jesus como Senhor da vida, ele não entendeu quem é Jesus, ele não aprendeu a conviver com Jesus, a ter um relacionamento íntimo com ele. Ele não aprendeu através da leitura da Bíblia, através da oração, através do testemunho. Ele não aprendeu isso. Então, ele está na igreja, mas ele não faz essas coisas. Ele está ali, ele assiste um culto, ele assiste outro, ele critica um, ele critica outro. E, no fundo, ele precisa se converter de verdade. A conversão é Jesus Cristo na vida. Mas talvez ele nem tenha culpa. O culpado somos nós, que já estamos na igreja, e levamos a mensagem para ele dessa forma, como uma doutrina como uma religião cheia de regras, cheia de faça isso ou não faça aquilo. E ele entra na igreja dessa forma. E aí ele entra, eu quero assistir um bom sermão, quero ter um bom pastor, eu quero ter um bom ancião, um bom líder jovem. E se não tiver, eu vou para outra igreja, eu vou para um outro lugar onde me apresentam isso. Então, queridos amigos de Londres e do mundo que estão aí assistindo essa palestra, eu enviei esse link para várias pessoas, amigos meus. Tomara que eles tenham entrado aí, alguns aí. Se você entrou através de um link que eu enviei, no chat aí você coloca, olha, estou participando aqui porque recebi um link que o pastor Tony me enviou. E é muito importante esse tema para você. Eu enviei esse link porque eu sei que se você entrar para assistir,
você vai ser grandemente abençoado. Você vai aprender coisas importantíssimas. E que livro poderoso. Então, eu quero apresentar para vocês a importância de você colocar na vida das pessoas Cristo. Cristo primeiro. O Lloyd está aí, da minha igreja aqui de Valinhos. Eu sou o pastor da Igreja Central de Valinhos, aqui em São Paulo agora, e estamos com um grupo de pessoas bem comprometidas que querem ver Jesus Cristo voltar. A Lloyd é uma delas, está aí no nosso grupo aí. Obrigado, Lloyd, por ter entrado aí no nosso Zoom. Abra a Bíblia aí em São Mateus, capítulo 4, versículo 19. E vamos ler esse texto. Capítulo 4, versículo 19. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante esse texto aqui. E o verso 20 diz: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Começou a ver esse texto aqui, eu me lembro de um outro texto. Um outro texto que está em Mateus também, capítulo 11. Que diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esses dois textos, na minha opinião, são a mesma coisa. Os dois têm a mesma mensagem para me dar. Quando Jesus chega assim para os discípulos, Leandra, seja bem-vinda. Quando Jesus chega para os discípulos, diz assim: olha, vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele está dizendo: sou eu que vou fazer. Não é vocês que vão se tornar pescadores de homens. Por isso que hoje, na realidade, 85% das pessoas que estão no banco da igreja, sentados nos bancos da igreja, eles não são pescadores de homens. Apenas 15% conseguiram levar alguém para Jesus. 85% nunca tiveram o prazer, a alegria de levar alguém para Jesus. Boa tarde, Vandira. E então, se esses 85%, Lucinéia, seja bem-vinda, Lucinéia, Deus seja louvada pela sua presença. Quem mais? Pastor Ivo, Pastor Ivo Mendes, verso bíblico, está aí, coloca o verso bíblico, Pastor Ivo. Então, veja bem, se 85% das pessoas que estão frequentando os bancos da igreja nunca levaram uma pessoa para Cristo, é a estatística que nós temos recentemente, o que eles estão fazendo dentro da igreja? 85% nunca tiveram o prazer de levar uma alma para Cristo. E tem muitos que só levaram uma, ou talvez tentaram levar, mas não conseguiram. Então, eu diria, será que estão sendo pescadores de homens mesmo? Será que estão sendo pescadores? E se não estão sendo, por que não estão sendo? Se Jesus, ele coloca: ei, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que vem na minha mente é: se não estão sendo pescadores de homens, sabe por que não estão sendo? Porque não estão indo a Cristo. Cristo não foi apresentado primeiro, conforme diz o nosso texto aqui. Não foi apresentado primeiro. E eu fico triste em ver essa realidade. Eu acho que você também fica. Talvez eu esteja falando para alguém agora que nunca levou alguém para Cristo e se sente triste por isso. Não se preocupe, se você se sente triste por isso, é sinal que o Espírito Santo tem trabalhado com você. E tem dito: filho, jogue a rede do outro lado do barco. Jogue a rede do outro lado. Eu que vou fazer de vocês pescadores, mas você tem que permitir que eu esteja com você todos os dias. Se você não permitir que eu esteja com você todos os dias, você vai jogar a rede e não vai pegar nada. Você tem que entender que eu sou o Filho de Deus, que eu sou Deus convosco, que eu sou o que sou. Eu sou Jesus Cristo, o Nazareno. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Eu sou Jesus Cristo e eu quero que você também salve outras pessoas, assim como eu salvei, que vocês façam também a mesma coisa que eu fiz. Assim como eu vos fiz, façai-vos também. Então, Jesus Cristo, ele me deu o exemplo para seguir. Se ele me deu o exemplo para seguir, é só seguir. Eu aceito ele como meu mestre. Eu aceito ele como meu Senhor. Se eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor,
e Salvador, o que ele me manda fazer, eu faço. Ele diz, ei, ide por todo mundo, fazer discípulos. Eu aceitei Jesus como meu Senhor. Agora que eu aceitei ele como meu Senhor, ele diz, ei, filho, agora, por favor, faça o que eu fiz. Ide e faça discípulo. Por isso que primeiro é Jesus Cristo na sua vida. Depois que você recebeu Jesus Cristo, é o discipulado. Então você se torna um discípulo de Cristo, eu vou levar a mensagem para outras pessoas, eu vou pregar o evangelho para outras pessoas, eu vou salvar meu tio, minha tia, minha mãe, meus filhos, meu marido, e eu preciso viver no Espírito Santo. E se eu estou vivendo no Espírito Santo, então automaticamente eu começo a contagiar outras pessoas e Deus já me tornou um pescador de homens. Quando você menos imaginar, através da sua consagração, através da sua intimidade com Deus, através da sua conversão de verdade, sua paixão por Cristo, através de tudo que você está fazendo e vivendo de acordo com a palavra de Deus, quando você menos perceber, você vai ver pessoas te seguindo. Eu quero seguir essa pessoa porque ele é realmente um cristão. E se ele é um cristão, eu seguindo ele vai me ajudar na jornada cristã também. Então, eu tenho que ser um exemplo para a minha família, eu tenho que ser um exemplo para a minha esposa, eu tenho que ser um exemplo para o meu filho, eu tenho que ser um exemplo para os meus vizinhos, para os meus amigos de escola, do trabalho, da igreja, seja lá do que for. Eu tenho que ser amigo de Cristo. E eu serei amigo das pessoas, porque se eu estou com Jesus, ele vai me fazer um pescador de homens, simplesmente assim. Não sou eu que me torno um pescador de homens, não sou eu que me faço um pescador de homens. É Jesus que faz de mim um pescador de homens. É por isso que eu tenho que levar Jesus Cristo primeiro. O autor coloca aqui pelo menos 10 razões por que eu tenho que levar Cristo primeiro na vida das pessoas. Pelo menos 10 razões. Mas antes de ir para as 10 razões, eu vou aqui ler aqui 2 parágrafos. Ao consagrar nossa vida diariamente a Ele, com tudo que somos e temos, e ao pedir diariamente com fé, orando, usando a promessa de 2 Pedro 1,4, pelo Espírito Santo. Então, ele coloca aqui que é muito importante o batismo do Espírito Santo na sua vida. E para eu ser batizado pelo Espírito Santo, eu preciso andar todos os dias com Jesus Cristo. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, não se atreva a sair por aí pregando o Evangelho, não se atreva a dizer que é crente, não se atreva a dizer que é um líder da igreja, se você não anda com Jesus todos os dias. Se você tem dificuldades de se relacionar com esse Cristo, você não conhece ele direito, você não lê a sua Sagrada Escritura, você não conversa com ele, você não ouve a voz dele, você não canta, não prega automaticamente. O autor fala aqui de que aquele que semeia pouco, colhe muito pouco. Mas ele devia ter falado, quem não semeia nada, não colhe nada. Então, se você nunca colheu alguém, talvez seja porque você nunca semeou. Tá certo, tem aquela outra parábola da semeadura, parábola da semente, né? Que você joga às vezes a semente num solo muito duro. Aí ele não nasce, vem um pássaro e come. Ou você joga a semente, ele nasce, vem os espinhos e sufocam. Mas tem o momento que a semente cai no bom solo, na terra fértil. Eu estou fazendo uma horta aqui no fundo da minha casa, aqui em Valinhos, São Paulo. Eu aluguei uma casa, tem um pedaço de terra lá no fundo, um pedacinho pequeno. E eu estou fazendo uma horta, mas a terra é muito misturada com material de construção, areia. Então, essa terra está muito ruim. Eu preciso fortalecer a terra, preciso fertilizar a terra. Então, eu tenho que ir atrás de esterco, atrás de adubo, atrás de calcário. Eu estou trabalhando a terra, estou preparando a terra. E eu quero semear sementes ali. Eu já semeei um pouquinho de semente, já nasceu alguma coisa, já nasceu rúcula, já nasceu sálvia, já nasceu um pé de mamão. Então, mas eu tenho que jogar a semente. Se eu não jogar a semente, não nasce nada. E se a terra estiver dura, não vai nascer. Se a terra não estiver fértil, também não vai nascer. Ou vai nascer fraca e não vai produzir nada. Eu preciso fortalecer a terra, o solo. Eu preciso preparar o coração. E esse preparo, quando você se torna um pescador de homens, ele é primordial. Ele é fundamental.
esse preparo do solo, esse preparo da isca que você tem que jogar, o preparo espiritual que você tem que ter para você poder levar a mensagem a outras pessoas, ele é muito importante. Por isso eu digo, não se atreva a sair por aí pregando o evangelho sem o batismo do Espírito Santo de Deus. Você precisa estar batizado pelo Espírito de Deus. E esse batismo ele só vem através do relacionamento diário com Jesus. Nós estamos em plenos 10 dias de oração aqui em Valinhos. E nós estamos levantando às 4h59 todos os dias. Às 4, nós mais cedo tem que ajeitar tudo, tem que ir até a igreja. Tem um grupo de pessoas indo até a igreja de Valinhos e tem um grupo enorme de pessoas assistindo todas as madrugadas. Você pode entrar na IASB Central de Valinhos e assistir na madrugada que vem. Vai ser o pastor Jimmy que vai estar pregando para nós. O pastor Edemilson Cardoso. Jimmy vai falar sobre o poder de Deus nas famílias. Qual é? Que poder é esse? Acredito que é o mesmo assunto que eu estou falando agora para vocês. Ele vai falar isso amanhã cedo. Então, você está convidado a assistir no YouTube da Igreja Adventista Central de Valinhos, amanhã às 5h59. Estou dizendo isso porque eu acho fundamental, a minha igreja, eu acho fundamental, eu como pastor, buscar a Jesus Cristo, me relacionar com Ele. E eu tenho que aprender a levantar cedo. Às vezes a gente esquece, naquele período das 40 madrugadas, a gente fazia isso e era muito bom. Depois a gente vai esquecendo, vai deixando para lá, já não estuda mais a lição, já não estuda mais a Bíblia, já não ora tanto quanto orava. E aí a gente não tem como alcançar. A gente não tem como alcançar as pessoas se nós não formos alcançados. Nós não estamos com Jesus Cristo. Podemos alcançar para outras coisas, para fazer coisas seculares, carnais. E as pessoas carnais, elas gostam de fazer coisas carnais. Mas as pessoas espirituais, elas são espirituais. E eu tenho certeza que, levantando todos os dias, às 4h59, vai adquirir um hábito. Esses 40 dias vai se tornar um hábito na vida de muitos líderes da minha igreja, de muitos irmãos, membros da minha igreja, e de amigos convidados que estarão participando com a gente. Eles estarão ali e vão automaticamente adquirir um hábito e destruir os vícios de acordar tarde, e levantar cedo todos os dias, e ler a Bíblia, estudar a palavra e sair para o dia preparado. Se eu não quiser me encontrar com o inimigo durante o dia, certamente eu tenho que encontrar com Deus de manhã cedo. Então, esses conselhos dados por nosso autor desse livro, ele é fundamental para você ser um pescador de homens. Por isso ele começa, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Qual é o maior e a melhor coisa que podemos fazer por uma pessoa? Qual é a maior coisa que nós podemos fazer por uma pessoa? Certamente ficaremos cada vez mais cientes de que o nosso relacionamento pessoal com Jesus é o relacionamento mais valioso. É através de Jesus. Após sua segunda vinda, ele nos dará a vida eterna no reino glorioso de Deus. São João 3,16. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É por isso que eu tenho que apresentar Jesus primeiro. Como podemos nos tornar pescadores de homens? Nós podemos nos tornar pescadores de homens sendo batizados diariamente pelo Espírito Santo. É aquele outro verso que Jesus fala, vinde após mim. Vinde após mim. Não, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você vem até a mim, está cansado desse mundo, está com medo do coronavírus, da Covid-19, já perdeu amigos, está perdendo pessoas queridas próximas da gente, está com medo de pregar o evangelho, está com medo de sair de casa, está com medo de fazer a tua parte nesse momento. Se Jesus voltar amanhã e tem pessoas que poderiam ter ouvido a mensagem hoje, por que você não fez isso por causa da Covid? A igreja não pode parar. A pregação do evangelho ela não pode parar. Você, cristão, não pode parar. Nós temos que nos tornar pescadores de homens, com pandemia ou sem pandemia. Eu sei que a igreja aí em Londres, Pastor Ivo, está fechada desde o ano passado, né? Não abre nem nada. Aqui já fechou, já abriu, ela agora está semipresencial, a gente vai na igreja, vai algumas pessoas, tem um número limitado,
de pessoas que pode ir, e graças a Deus ainda tem esse número limitado de pessoas que pode ir. Mas eu imagino que muitas pessoas estão achando bom essa pandemia. Estão assim, eu vou ficar em casa, assistir os cultos do meu sofá. E já não pensam mais em vir para a igreja. Tem uma estatística agora, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Barna, e o autor da pesquisa descobriu que de cada 4 pessoas que frequentavam a igreja antes da pandemia, no período da pandemia e depois da pandemia, uma certamente não vai voltar mais. Então, é uma realidade. Tem gente que não vai voltar mais. Eu visitei recentemente um membro da igreja, líder. Ele disse, eu sou membro da comissão. Ele disse assim, pastor, eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Que coisa triste. Ele falou assim, é triste, eu choro por isso. Eu não tenho mais vontade. Eu estou na zona de conforto, assistindo o culto daqui de casa, não tem mais vontade de ir na igreja. Quer dizer, ele está desanimado, está fraco, ele não está próximo de Jesus, essa é a verdade. Quem está próximo de Jesus, ele não se desanima, ele continua animado, ele continua vivo, porque quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. E o desânimo, ele é totalmente planejado pelo inimigo. Ellen White fala que o desânimo ele é pecado na obra do Senhor. Ele é pecaminoso, uma pessoa desanimada, que não tem vontade de dar um estudo bíblico, que não tem vontade de ir na igreja, que não tem vontade de... mas como é que eu vou dar um estudo bíblico se eu não posso sair de casa? Aqui tem um decreto sério, a Inglaterra está assim. Olha, o decreto, ele é real, a gente tem que obedecer. Mas Deus sempre consegue, de alguma forma, arranjar uma maneira de pregar o evangelho, miraculosamente. Aí tem os estudos bíblicos via WhatsApp, tem os estudos bíblicos via e-mail, via telefone. Não tem desculpa para você não fazer o trabalho do Senhor. Não há desculpa. A pandemia tampouco é uma desculpa. Deus vai entender. Deus vai entender se você fizer aquilo que pode ser feito. E o que pode ser feito, não é Deus nem o anjo, nem os anjos que vão fazer. O que pode ser feito pelo ser humano, Deus permitiu que o ser humano fizesse. Sou eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer. E se nós não fizermos, as pedras vão fazer. E eu temo que as pedras já estão fazendo, viu? As pedras já estão fazendo. Quando eu fui numa casa essa semana e preenchi 4 fichas de batismo, sem nenhum ser humano ter ido lá, e eles estão preparados, quem é que está falando? São as pedras. É a TV Novo Tempo que está falando. É a pedra de uma televisão que está lá falando. E não teve nenhum irmão que foi lá. Se nós não falarmos, as pedras vão falar. Então, se nós, nesses últimos dias, ainda temos a chance, a porta da graça ainda não se fechou, ainda temos a chance de fazer isso, vamos ir até Jesus primeiro, porque se a gente não tiver com Jesus, a gente não consegue ir. Eu não posso motivar você a ir pregar o evangelho sem você primeiro ir até Jesus. É por isso que aqui em Valinhos nós estamos fazendo 40 madrugadas com Deus. Nós estamos indo a Jesus e os milagres já estão acontecendo e vão acontecer. E vai acontecer mais coisas lindas aqui. Eu tenho certeza que se aí em Londres também, ou em qualquer lugar do mundo onde você estiver, você procurar Jesus de verdade e abraçá-lo apaixonadamente e ter assim no seu coração o desejo de ir para o céu e levar outras pessoas, ter prazer de comer a palavra de Deus, ter prazer de mastigar, de ler, de estudar, de viver com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, certamente, queridos, você vai ser um pescador de homens. E a salvação ela pertence a quem? Para os pescadores. E eu quero terminar essa mensagem trazendo para vocês 10 razões por que eu tenho que levar Jesus Cristo primeiro na vida das pessoas. Por que devemos levar as pessoas a Cristo primeiro, antes de ensiná-las as doutrinas bíblicas? O primeiro ponto
está aí no nosso livro, que você está com ele em mãos também. Número 1, nós desejamos levar as pessoas primeiro a Cristo. Nós devemos levar Cristo primeiro para as pessoas, porque nós não queremos recomendar um caminho impossível a ninguém. E é verdade. Sem Jesus na sua vida, sem o Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, é impossível você ser fiel a Deus em todos os aspectos. Impossível. Tem que ter Jesus com você. Sozinho você não consegue fazer nada. É com Jesus Cristo que você vai conseguir fazer obras até maiores do que aquelas que ele mesmo fez. Foi ele que prometeu. Se vocês forem batizados, não saia de Jerusalém, disse ele lá em Atos capítulo 1, verso 4. Por favor, não saia de Jerusalém, sem primeiro receber a promessa a qual eu falei para vocês antes de morrer. A promessa era o batismo do Espírito Santo. Não saia de Jerusalém, por favor, não saia. Não se atreva a sair da sua casa para pregar o evangelho sem primeiro receber a promessa de Deus. Que promessa é essa? A promessa que eu falei antes de morrer, que é: eu mandarei um outro consolador. Eu vou enviar um outro consolador. Esse consolador é alós, da mesma espécie que eu. É o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na oração sacerdotal de Jesus, um pouquinho antes da oração, ali na despedida, Jesus fala assim, ó, se vocês fizerem a minha vontade, obedecer os meus mandamentos, se vocês fizerem a minha vontade, nós vamos vir e vamos fazer morada em vocês. Não é só o Espírito Santo, não, viu, que mora em nós. É a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que mora em nós. Faz de nós morada. Então, queridos amigos, queridos irmãos, se você é um membro batizado, está assistindo esse vídeo através do Zoom ou do YouTube, se você ainda não é batizado e está assistindo também, olha, primeiro você tem que ter a Cristo no seu coração. Você tem que ter convicção de que é isso mesmo. Jesus Cristo tem que morar em você, fazer morada. Ele disse, não saia de Jerusalém antes de receber a promessa. A promessa era o batismo do Espírito Santo. E depois, no verso 8, ele fala assim, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E foi assim que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levantou-se, pregou, e 3.000 pessoas foram batizadas no só dia. Mais de 3.000 pessoas sendo batizadas. E nós vamos fazer obras maiores que essa. E eu creio que esse é o momento para a gente fazer obras maiores que essa. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram, que foi clamar a Deus, clamar pelo Pentecostes, orar, interceder, colocar as pessoas realmente, de fato, nas nossas orações, e não fazer simplesmente orações egoístas, como é costume nosso. Orações que só pensamos em nós mesmos. Então, Jesus Cristo, ele está dizendo, filho, vinde após mim, eu vou fazer você pescador de homens. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira razão por que eu tenho que levar a Cristo, é porque a gente não quer fazer algo impossível. Ninguém consegue ir ao céu ou guardar as doutrinas, ser fiel à lei de Deus, se ele não tiver Cristo primeiro na vida dele. É Cristo que faz em mim o efetuar e o querer. O apóstolo Paulo tinha essa luta, o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero isso faço todos os dias. Porque o pecado habita em mim, dizia ele. Aquela vontade carnal que nós temos de pecar, de cometer coisas erradas, ou nem é de cometer coisas erradas, mas deixar de buscar ao Senhor, a falta de vontade, isso é totalmente um homem carnal. Não tem vontade de buscar as coisas espirituais. Não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de ler o Espírito de Profecia. Não tem vontade de buscar uma literatura diferente para poder estudar e crescer espiritualmente. Alguém estava me ligando aqui, eu fiquei com medo de perder aqui a imagem. Embora eu estou conectado em dois, só que o computador não tem câmera. Então, eu estou conectado pelo celular. Estou usando o computador aqui. Agora, então, essa é a primeira razão. É impossível alguém seguir Jesus, ser fiel a Deus sem Jesus. A segunda razão é nós queremos levar as pessoas
Queremos levar as pessoas, Cristo primeiro, porque elas estão perdidas, elas estarão perdidas sem Jesus. Jesus Cristo tem que ser o primeiro, tem que ser o número 1. Se ele não for o primeiro, tem uma música do Arauto do Rei. Se ele não for o primeiro, não tem sentido nenhum a sua vida. Então, se Jesus Cristo, eu quero levar Cristo primeiro na minha vida, porque as pessoas estão perdidas. E as pessoas só serão salvas com Jesus Cristo. E aqui vem o texto, 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É por isso que eu tenho que levar Cristo primeiro na vida das pessoas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que eu tenho que colocar Cristo primeiro na vida das pessoas. E como é que eu faço sem estudar a Bíblia? Sem levar o estudo bíblico? Claro, o estudo bíblico ele vai junto com Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai junto com você. Se você realmente já tem Jesus em você, ele está indo com você. E ao você abrir a Bíblia, que vai ensinar as doutrinas, Jesus está contigo. Jesus vai estar com as pessoas também. Eles vão querer ter Jesus porque você tem Jesus no seu coração. Atos 4, verso 12 diz, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro, nem debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. A terceira razão por que eu tenho que levar Cristo primeiro para as pessoas é que elas precisam experimentar uma renovação valiosa através dele. É através de Jesus Cristo que as pessoas são transformadas. Quantos que estão assistindo essa programação agora já viram isso acontecer? Levanta só a sua mãozinha aí, não precisa no chat, levanta só a sua mãozinha. Quantos já viram isso acontecer? Jesus, o pastor Clebson aí, tudo bom, pastor Clebson, meu amigo? Sabe, pastor Clebson, as pessoas, quando elas têm um contato com Jesus, elas são transformadas, a gente vê isso acontecer. A pessoa não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de se prostituir, não consegue pregar o evangelho tão pouco. Sabe por que não consegue? Porque não tem Cristo ainda na vida delas. Porque quando Cristo entra, e aí entra a vontade de ler a Bíblia, a vontade de colocar em prática, né, Jucira? Entra a vontade de fazer as coisas certas, porque é Jesus que faz aquela vontade do querer, do efetuar na nossa vida. É Jesus que faz. Não é eu, pessoalmente. Eu, sozinho, estou perdido. Então, a terceira razão é que as pessoas experimentam uma transformação. Quando Jesus entra na vida delas, elas param de beber, elas param de xingar, elas param de falar palavrões. E é impressionante, sabe, quando as pessoas já aceitaram Jesus, já foram pessoas de Deus e tudo, e depois eles passam a abandonar o caminhar com Jesus. Ele já não lê mais a lição da escola sabatina, ele não lê a Bíblia, não faz ano bíblico, reavivados. Ele também não tem ninguém que ele deseja salvar, ele não está estudando a Bíblia com ninguém. Então, ele está ficando longe, ele vai ficando longe. E aí, você percebe o seu vocabulário mudando. Você já parou para perceber isso também? Aí você vai conversar com ele, não é mais aquela mesma pessoa. Ele fala palavrões horríveis que ele não falava antes. Sabe por que isso acontece? É a transformação ao contrário, é o reverso. Quando você não está com Jesus, vai saindo, e vai começando a assistir outras coisas, vai tomando o lugar de Jesus. A novela vai tomando o lugar de Jesus. Os filmes, o Netflix vai tomando o lugar de Jesus. E quando isso vai tomando o lugar de Jesus, você volta a falar palavrões, você volta a querer beber, você volta a querer fumar, você volta a querer adulterar, você volta a querer pecar. Isso é muito triste. Essas vontades que vêm no coração da gente, as vontades carnais, não deixa de vir no homem espiritual também. Mas com Jesus Cristo você não faz. Ele te ajuda, ele te dá força, ele te fortalece, Lucinéia. Ele te ajuda. Ele nos dá poder para vencer as tentações, Jacira. É isso que precisa acontecer. Eu preciso ter Jesus Cristo e experimentar essa transformação. E se eu fujo de Jesus Cristo, a transformação é o reverso.
É o contrário. A quarta razão por que eu tenho que levar primeiro Cristo para as pessoas, antes de levar qualquer outra coisa, é porque ele nos dá a verdadeira liberdade. Coisa maravilhosa ser uma pessoa livre, não escrava. Nós não temos que ser escravos. Nós devemos ser, sim, servos de Cristo. O Senhor me manda e eu obedeço. Jesus falou, aqui eu estou, eu vou fazer. A palavra sobre ser liberto de nossa velha natureza perversa. Sinto que pedir diariamente para ser livre desse caráter é importante, porque o 2 Coríntios 4,16 diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo diz sobre ele mesmo: eu morro diariamente. 1 Coríntios 15:31. E Martinho Lutero disse que se afogou o velho Adão. E disse que ele afogou o velho Adão. Eu acho interessante, até meio cômico, essa declaração de Lutero. Disse assim: eu afoguei o velho Adão. Eu matei o velho homem na água. Só que o miserável sabia nadar. E sobreviveu. E é assim mesmo. O velho homem morreu no ato do batismo? Simbolicamente, sim. Só que ele sabe nadar. E ele sobrevive, sabe? De vez em quando ele volta à tona. Às vezes lá no campo de futebol, quem gosta de futebolzinho aí em Londres, que eu sei que tem um pessoal aí que é apaixonado por futebol, né? Quem gosta de futebolzinho, de vez em quando o velho homem não tenta voltar lá. A gente quer ganhar, né? Quer ganhar. Quer voltar o velho homem. Mas, por favor, não deixe o velho homem voltar. Ele tem que afogar ele, matar ele. E a gente só mata ele através de Jesus Cristo vivendo em minha vida diariamente. Deixou de viver, ele renasce. Ele, o danado, sabe nadar. E aí, queridos amigos, nós podemos ser completamente livres da escravidão, das coisas externas, através de um coração como um coração livre do vício do cigarro, livre do vício da bebida, livre do vício da maledicência, livre de todos os pecados, livre da transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Quinto motivo, ou razão, pela qual eu devo levar primeiro Cristo para as pessoas. Quinto, tem mais 5. É porque o amor de Deus nos constrange. Que coisa maravilhosa, quando o amor de Deus me constrange. Me constrange por quê? Por que o amor de Cristo me constrange? Você já parou para pensar? O amor de Cristo te constrange, sabe por quê? Porque você não merece o amor dele. Eu não mereço o amor. Quando alguém me dá um presente e eu sei que eu não mereço, eu fico constrangido. E Jesus Cristo te deu o maior presente, ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida por você. E aí nós nos constrangimos, porque Jesus Cristo morreu por mim, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. E é por isso que eu tenho que levar Jesus Cristo primeiro para as pessoas, porque o amor precisa constrangê-las. E o amor constrangendo, porque eu não mereço tudo isso, eu não mereço esse amor, eu não mereço esse carinho, eu não mereço esse poder, eu não mereço esse dom da salvação, eu não mereço o presente da salvação. Eu gostaria de dizer para você que a salvação é de graça, mas não é barata. Viu? Bonhoeffer disse essa frase. Salvação é de graça, mas não é barata. Ela custa o sangue de Jesus Cristo justo, que não teve nenhum pecado, mas morreu em meu lugar e em seu lugar. Por isso, você tem o direito da salvação, você recebe a salvação quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida. Não é só como Salvador, não. É Senhor e Salvador. Salvador e Senhor. Aceitar Jesus como Salvador é fácil. Ele já morreu por você mesmo, queira você ou não. Você merecendo ou não. Por isso que ele nos constrange. Mas aceitar Jesus como Senhor da vida é algo muito mais importante, muito mais profundo. E tem a ver com obediência. Tem a ver com aceitar. Se o Senhor manda, eu obedeço e pronto. Ele pede, ei, vinde a mim. É simples. Ele não pede nada mais. Ele só pede, vinde a mim. Se vocês virem até a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar você. E sabe por que você é aliviado?
É porque quando você vai pescar, você esquece dos seus problemas. Eu, pelo menos é assim, quando eu vou pescar aí peixes, eu esqueço de todos os meus problemas. E olha que eu tenho problemas. E eu esqueço de todos naquele momento. E volto recarregado, baterias recarregadas. E sabe, queridos amigos, é isso que Jesus quer, que você recarregue as baterias todos os dias na pescaria de homens. Conversando com uma pessoa essa semana, ele disse assim, pastor, quando eu saio para fazer o trabalho missionário, eu começo a perceber que os problemas das pessoas são muito maiores do que os meus. E os meus problemas ficam pequenininhos. Eu até esqueço dos problemas. Viu, Leandro? Quando nós cuidamos das pessoas, né, Leandro? Jesus cuida da gente. O amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que ele morreu e ressuscitou. E assim recebemos o Espírito Santo sob duas razões, para transformar o nosso caráter e para sermos testemunhas de Jesus. A sexta razão, por que a gente tem que levar primeiro Jesus na vida das pessoas, nós queremos levar as pessoas Jesus primeiro para que elas não sejam condenadas pelo julgamento de Deus. Mas, pastor, tem que falar de julgamento? Aceitei Jesus, não é isso? Aceitei Jesus e pronto. Aí entra um erro tremendo que muitos evangélicos cometem. Você aceitou Jesus do jeito que você é, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Tem um dia do julgamento. Então, por que tem um dia de julgamento? Se você aceitou Jesus e está salvo para sempre, não precisa mais de julgamento. O julgamento é para dizer que se você cumpriu a palavra de Deus ou não, se você foi fiel ou não. É realmente necessário incluir a mensagem do julgamento. Sabe por quê? Porque todos comparecerão diante do juízo naquele dia. Eu e você. Todos nós vamos ter que comparecer. E se vamos comparecer, nós temos que prestar contas. Então, é importante a mensagem do julgamento. É a mensagem de que nós devemos temer a Deus e dar glória a Ele. A Bíblia diz, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, cada um para receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É o momento da sentença. É o juízo executivo nesse momento aí. Que o investigativo já está acontecendo. Primeiro com os de casa. Depois tem o juízo de comprovação. E, finalmente, o juízo final, o juízo executivo. Os que fizeram bem para a vida eterna. Os que fizeram mal para a morte eterna. Então, queridos amigos, queridos irmãos, em Cristo Jesus, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. É o nosso Criador. Tia Lourdes, é o nosso Criador. A primeira fase do julgamento é antes da vinda de Jesus Cristo. A fase de comprovação é durante o milênio. E a fase executiva é no final do milênio. E aí, queridos amigos, vem aí o sétima razão. Sétima razão por que eu tenho que apresentar primeiro Jesus para as pessoas. Por que eu tenho que testemunhar de Jesus? Porque testemunhar de Jesus é também uma ajuda para nós. Quando você está ajudando outras pessoas, você está ajudando você mesmo. É aquela história do homem que estava congelado na neve, né? Que todos passaram, não, tem que chegar logo e eu não vou ter condições de ajudar você, não. E passou um outro, falou assim, não, eu vou colocar você nas minhas costas e vou levar. Você é o último a chegar lá, mas eu vou te levar. E o fato dele colocar aquele peso nos ombros, isso fez ele se esforçar muito e suar bastante. E aquele frio congelante que matou os outros que não ajudaram o rapaz, salvou o fato dele carregar o outro nas costas. Um corpo aqueceu o outro. O peso fez com que ele suasse bastante. E ele conseguiu vencer, então, aquela tempestade de neve. E assim, salvando outras pessoas, você salva a si mesmo. Por que a igreja não acorda para isso? Se, enquanto eu não quiser salvar outras pessoas, eu mesmo não me salvo. Está na hora da igreja acordar para isso. Já passou da hora. Sabe, a igreja não tem sentido para aqueles que não salvam outras pessoas.
Não faz sentido algum eu ser um crente que não salva ninguém. Não faz sentido nenhum. Testemunhar de Jesus é também uma ajuda para nós mesmos. Quando nós falamos de Jesus no poder do Espírito Santo, semeamos amor. Ei, semeadores! Ser semeador é semear a palavra de Jesus. Quando nós falamos de Jesus no poder do Espírito Santo, semeamos amor, alegria e paz. De acordo com o princípio divino da semeadura e colheita, nós colheremos o que semeamos. Nós colheremos ainda mais. Uma colheita é normalmente uma multiplicação de sementes. Jesus disse na parábola do semeador 30, 60 e 100. Dependendo da maneira como você semeia, é a maneira como você vai colher. Semeia com amor, com alegria. E digo isso, ó, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas ou por necessidade. Aí eu preciso fazer isso. Não, não é por isso. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus quer ver se você está fazendo feliz ou triste. A tristeza é uma desgraça, ela não leva você a nada. E se você está fazendo uma coisa forçada, só porque você precisa, caso contrário, as pessoas vão pensar mal de você, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus está querendo de você, meu querido amigo, minha querida amiga. Meus irmãos em Cristo Jesus, Deus quer que você tenha a alegria de servi-lo. Aquilo que o meu mestre fez, eu tenho que fazer. Aquilo que Jesus fez por mim, eu tenho que fazer pelos meus amigos. Jesus amou os discípulos e os amou até o fim. Você precisa amar as pessoas também até o fim. Não é só batizar e jogar ali no tanque e deixar ali. Nós temos que dar estudos bíblicos, sim. Nós temos que amá-los, nós temos que prepará-los, nós temos que levar Jesus na vida deles e dar o estudo bíblico. Mas nós temos que amar essa pessoa eternamente. Essa pessoa faz parte da nossa família pro resto da vida. Ela não pode jamais ser esquecida. Eu levei a Cristo para uma pessoa lá em Brasília, a Patrícia. A gente está em contato direto. Não podemos perder o contato. Somos irmãos, somos família. É assim que tem que ser, para as pessoas também não saírem da igreja. E as que entraram têm que se tornar discípulos. Porque se elas não aprenderem a discipular, também não se aquece. E não vai ter o prazer de ajudar outras pessoas. E o oitavo, tem o nono e o 10º, pode só mais 3, porque nós temos que levar Jesus Cristo primeiro para as pessoas, porque nós podemos ser embaixadores de Deus, sendo testemunhas de Jesus. É um grande privilégio, não é? Ser embaixador. E embaixador de Jesus Cristo, embaixador de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cada embaixador considera uma grande honra representar o seu país. E para cada um de nós é uma grande honra também representar Jesus Cristo, representar o nosso presidente, nosso rei, o nosso Deus querido. Como discípulo de Jesus, nós somos embaixadores do Rei dos Reis. E nona razão, porque o Espírito Santo nos dá habilidade e autoridade. Olha, que coisa fantástica. O dia que você vir o Satanás assediando você ou tentando possuir uma pessoa, você tem a autoridade de Deus para expulsar o demônio da vida de vocês, da vida dessas pessoas. O Espírito Santo dá autoridade. Quando eu levo Jesus para as pessoas primeiro, a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ela recebe o empoderamento da imposição de mãos. É o ide por todo mundo. Fazei discípulos. Quando você recebe a unção do Espírito Santo, você é empoderado, você é empoderada, você vai fazer o trabalho de Deus, porque é automático. Você está com o poder de Deus na sua vida. E o poder de Deus expulsa qualquer espírito das trevas. As trevas não têm poder sobre a luz. As trevas serão dissipadas quando você está com a luz, que é Jesus,
Ele é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo com ele. E, finalmente, queridos amigos, com a autoridade do Espírito Santo em você, o último motivo é: queremos levar pessoas até Jesus, porque Cristo nos delegou isto. É uma questão de ordem, é uma questão de obediência apenas. Jesus disse em suas palavras de despedida: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. E agora eu passo para você, ele está dizendo aqui, na minha interpretação aqui, ele está passando essa autoridade para mim e para você. E é um privilégio, uma grande responsabilidade. Ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a promessa mais linda para mim, e que me conforta muito: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, você quer Jesus com você todos os dias? Ele prometeu. E se ele prometeu, ele cumprirá. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, e Jesus falou assim: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo que vão receber, receberão. Então nós precisamos plantar aqui em Valinhos, por exemplo, mais 10 igrejas, pelo menos. A gente precisa plantar. Mas não é para a minha glória, não é para a glória dos anciãos, dos líderes da igreja. Aí em Londres, a mensagem precisa ser pregada para todos os brasileiros que estão aí, através de vocês, brasileiros. E para ingleses que já estão todos secularizados, longe de Deus, a mensagem precisa ser pregada. Aí na Europa, na Espanha, quer seja onde você estiver, na Alemanha, a mensagem precisa ser pregada. As pessoas esqueceram de Cristo, fugiram de Cristo. Cada dia mais, você vai na igreja, você vê só pessoas de cabelos brancos nas igrejas luteranas, presbiterianas, batistas, católicas. As pessoas estão fugindo de Deus. Você está aí para levar o evangelho para essas pessoas, para os jovens que estão aí nos pubs. Você precisa levar a mensagem para esses meninos. Clube de Desbravadores, direção dos jovens. Tem que sair. A ASA, Ministério da Mulher, a liderança da igreja tem que dar o exemplo. Não é só ficar fazendo cargo, atendendo os cargos dentro de uma igreja, não. Tem que sair, buscar e salvar os perdidos. Eu acho que a maior nobreza de um cristão não é os cargos elitizados da igreja. A maior nobreza de um cristão é estar no campo salvando pessoas. E isso, ninguém precisa ter cargo. Você já recebeu esse cargo quando Jesus disse: ide por todo mundo. Ele encarregou você. Ele deu esse cargo para você. Ide por todo mundo. Você agora vai fazer discípulos. Você falou: eu aceito. Se batizou. Mas esqueceu, né? Essa noite aí em Londres, nessa tarde aqui no Brasil, o Espírito Santo de Deus está me dizendo, e está dizendo para você também, que nós precisamos ser batizados a cada dia com o Espírito Santo. Nós precisamos obedecer à ordem do nosso Senhor e levar Jesus Cristo primeiro para as pessoas. É Jesus Cristo que salva. É Ele que redime. É Ele que nos constrange. É Ele que nos empodera. É Ele que nos dá poder. É Ele que nos reaviva. É Ele que nos transforma. Essas são todas as razões por que eu tenho que sempre estar levando a Cristo primeiro para as pessoas. Que o Senhor Deus possa abençoar você e a mim. E olha, eu quero terminar essa mensagem querendo saber, eu não sei se eu vou saber, mas eu quero fazer aqui um apelo para você. Você pode aceitar o apelo levantando a mão onde você está, quer seja ela física, como eu estou levantando a minha aqui, ou seja virtual, a mãozinha virtual. E o apelo são dois. O primeiro é: eu desejo ser batizado pelo Espírito Santo para poder levar as pessoas para Cristo. Eu desejo. Então levanta a sua mão. O Senhor vai te batizar. Quando você deseja e procura aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele te batiza
através do teu Santo Espírito. Levante sua mão aí, levante sua mão, rapaz. Eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero ter Ele no meu coração, eu quero ir até Ele e ser batizado pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro apelo. E o segundo apelo é se tem alguém que está presente e ainda não é batizado ou precisa de um rebatismo. Agora você escreve aí no chat, eu desejo ser batizado. Eu desejo ser batizado em breve, porque não aguento mais ficar protelando e demorando. E quanto mais você demorar para tomar decisão, pior fica, meu amigo. Então, escreva aí, eu quero ser batizado em breve. Pastor Ivo, eu quero ser batizado, vem me visitar aqui em Londres. Pastor Tony, aqui em Valinhos, eu preciso ser batizado, rebatizado, vem me visitar. Pastores da Igreja Adventista no mundo vão ter o prazer de te visitar onde você estiver. Levante a sua mão e diga, eu quero ser batizado. E você não abaixa sua mão, não, que você quer ser um discípulo de Jesus e pregar o Evangelho. Fique com a mão levantada, eu quero orar por você nesse momento. Pai de amor, abençoe as decisões que foram tomadas nessa tarde, nessa noite. Abençoa cada membro das igrejas lá de Londres, das igrejas do Brasil que está assistindo esse vídeo, está assistindo esse sermão agora ao vivo ou gravado. Pai, nós queremos te seguir, nós queremos a salvação, mas ensina-nos a sermos discípulos de verdade. Ajude-nos, ó Deus, a sermos uma igreja discipuladora, que discipula, que tem o prazer de discipular uns aos outros, que ama de verdade, assim como o Senhor nos amou a ponto de nos constranger. Ajude a amar as pessoas. E essa pessoa que talvez está decidindo ser batizada, por favor, não deixe ela voltar atrás. A decisão dela é agora, a salvação dela é agora. Hoje é o dia da salvação. Eu a entrego em tuas mãos e os entrego em tuas mãos. Nos entregamos em tuas mãos. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, pastor Ivo, pastor, a irmã Laodiceia, Flávia. Obrigado, viu, por me convidar sempre aí. Sempre que convidar e eu puder, eu vou atender o convite de vocês com muita alegria, com muita responsabilidade também. Deus abençoe todos vocês. Obrigado a todos que entraram aí para assistir também a programação. Espírito Santo, vem transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Agradecemos aí o pastor Otoniel aí pela bela mensagem que ele transmitiu a todos nós. E nesse momento nós teremos alguns anúncios aí. Eu queria convidar todos vocês para a próxima semana. Antes da próxima semana, amanhã nós temos um curso de treinamento para líderes e todos aqueles que estão interessados em trabalhar em algum ministério da igreja. Serão bem-vindos. O horário aqui da Inglaterra é às 20 horas, o horário aí do Brasil, 17 horas. Então, nós temos aí um time aí muito reforçado de pastores especialistas nas respectivas áreas e todos aqueles que quiserem, os que estão atuando como líder, aqueles que são líderes e que não estão atuando, então todos são bem-vindos. E aqueles que almejam trabalhar como líder. Agora, algo importante ao vocês entrarem amanhã, coloque o ministério que vocês têm interesse. Por exemplo, eu gosto de música, eu quero ir para a parte da música. Então, põe música, depois põe o seu nome e a igreja de onde você é. Se você quer participar do ministério pessoal, põe ministério pessoal, o seu nome e a sua igreja.
Então, assim, deve ser feito, tá bem? Quem está apoiando esse curso de liderança é o CEP. Então, todos são bem-vindos. O próximo slide, por favor. Semana que vem nós temos o pastor Vinícius, ele já esteve algumas vezes conosco, e vamos tratar do capítulo 7, que fala como podemos levar as pessoas a Jesus. Então, esse será o próximo reavivamento, passos para o reavivamento espiritual. Então, todos estão cordialmente convidados. Bem, agora, para um encerramento, antes de encerrarmos, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco até aqui, agradeço aí ao pastor Otoniel, e eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante aí, que o pastor falou para a gente. Sem Jesus não há transformação, não há evangelismo e não há conversão. Eu tinha um professor que ele nos orientou, nós, os teologandos, que quando fôssemos pregar o evangelho, ele falou assim, não se atrevam a falar de Deus sem Deus. Ele falou, e infelizmente tem alguns que estão se atrevendo. Então, o amor de Jesus nos constrange. A salvação ela é de graça, mas não é barata. Vinde a mim. Para eu salvar as pessoas, para me salvar, eu preciso salvar pessoas, então eu preciso pescar homens. Para discipular, nós precisamos ser discípulos primeiros. Nós temos um grande privilégio de sermos embaixadores de Cristo. Isso é tremendo. Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, nós temos o poder de Deus conosco. Vocês viram que maravilha, que precioso que é isso? Jesus nos dá o poder para nós levarmos essa mensagem às pessoas. Ele nos dá também toda a autoridade. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós que até aqui estivemos. E agora eu peço aí para a Brenda colocar aí a música final, e depois serão abertos os microfones, onde podemos nos cumprimentar. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.